E agora nessa terceira parte, quando nós estamos falando ainda sobre dinheiro, eu quero aproveitar e convidar você a refletir sobre algumas coisas que muitas vezes o ambiente não nos permite refletir. Quando nós procuramos sobre dinheiro, investimento, ações, matemática financeira, como ficar rico, como pagar nossas dívidas, como comprar o meu primeiro imóvel, o que nós vemos é um imenso ecossistema esse que eu faço parte, inclusive, que o novo mercado faz parte, inclusive, que é um ecossistema que defende a prosperidade, o crescimento. Esse ecossistema, ele defende que você deve buscar cada vez mais grana e que você pode ficar cada vez mais rico e que você pode ganhar cada vez mais dinheiro. É um ecossistema, aí eu já não faço parte, mas enfim, no bolo principal a gente faz parte com o novo mercado. É um ecossistema que muitas vezes defende, que normaliza alguém que ande de Porsche para cima e para baixo, que viva numa mega cobertura, ou que viva numa mansão, e que você acaba percebendo e associando tudo isso a uma vida comum. E eu percebo o quão as pessoas são sugestionáveis, e eu sei que você está ouvindo isso falando, mas eu não caio nessa, eu não sou influenciado por isso. Mas existem dois momentos onde eu percebo que as pessoas descolam um pouco da realidade dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que é quando eu vejo as pessoas normalizando um 6 em 7, por exemplo. Quantas pessoas aqui na nossa área do marketing digital olham um 6 em 7 e pensam, esse resultado nem foi tão importante assim. Quando a maioria das pessoas não farão 6 em 360. Talvez menos de 5% do nosso país fará 100 mil reais em um ano bruto. E nós estamos no meio em que o 6 em 7 é tido como uma vitória menor. Tem muita gente que só passa a contar mesmo a partir do 7 em 7. Um outro ponto é, quando eu percebo que eu recebo dezenas e dezenas de directs por semana que me perguntam, cara, por que tu não compra um carro melhor? Cara, por que tu não usa roupa de marca? Cara, por que você não faz isso, aquilo, outro? Cara, você não gosta de relógio? Você não usa relógio? Você não usa aliança? Nossa, mas você não usa isso, aquilo. Então, aquela ideia de que, puta, tu tem dinheiro, se tu tem dinheiro que não é pra gastar, pra que serve essas coisas todas? Um terceiro elemento é ver pessoas que abrem mão de todo equilíbrio da vida, que chegam aos 40 sem filhos, que chegam aos 40 na terceira ou quarta troca de mulher, que moram ainda em casas alugadas, que ficam zanzando por aí pelo mundo, que abrem mão da saúde, que estão acima do peso, ou que estão totalmente sedentários e que estão apenas focados em comprar novos negócios, investir em novos negócios, criar novas verticais, falar de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então eu quero falar algumas coisas com você que esse meio não vai falar. Porque falar significa que você está desincentivando os seus clientes a comprarem novos produtos. E por que você vai fazer isso, Ícaro, se você também está no meio? Porque continua dando certo, eu não preciso vender para você falsas riquezas. A minha persona não enxerga em mim o cara bacanão num Porsche Panamera. Então, eu tenho um pouco de tranquilidade e liberdade, para ser sincero com vocês, para abrir as cortinas e mostrar um pouco dos bastidores. A primeira pergunta que eu quero te fazer, e que geralmente nunca nos fizemos, a gente não faz para nós mesmos, não é que vem outra pessoa e vai fazer essa pergunta não vem de fora, essas perguntas que eu vou te fazer vêm de dentro. E a primeira pergunta delas é, que vida você quer ter? E esse é o ponto. Talvez esse seja o ponto mais importante de todos, e que você deve fazer essa pergunta para você mesmo agora. Não importa se você tem 20, 22, 26, 24, 38... 40 ou 50 anos, tem que fazer essa pergunta agora. Dos poucos anos que me restam pela frente, que vida eu quero ter? Quem serei eu diante do mundo, diante da morte, diante do Cristo, diante do julgamento? Se você não crê em Cristo, sei lá, Buda ou qualquer outra coisa que seja, o universo vazio. Quem sou eu na cama de hospital sabendo que eu tenho 3 dias para morrer e ir para o imenso buraco negro da inexistência? Quem você quer ser? Que vida você quer ter? Porque dinheiro e tranquilidade financeira, eles são apenas o ponto inicial dessa jornada. Apesar de que boa parte das pessoas vão lutar por grana a vida toda, e vão lutar para pagar as contas a vida toda, e vão ralar pra caramba para formarem os filhos na escola, e que depois vão ralar pra caramba para formarem os filhos na faculdade,
Grana é só um percentual muito pequeno da vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei por esse processo de 6 perguntas recentemente. Há menos de um ano eu estava me fazendo essas 6 perguntas. E depois eu posso até me usar como exemplo aqui para responder para vocês. Então, em algum momento, com o crescimento do novo mercado, com 32 mil assinantes, com 45 mil assinantes no ano passado que passaram pela gente, por 75 mil pessoas que passaram em algum momento pela história do novo mercado, nós começamos a receber ofertas de compra da empresa, de fundos estrangeiros, de players nacionais. E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a receber essas ofertas foi sentar na mesa da minha sala e me fazer essa pergunta: que vida eu quero ter? Porque eu já tenho dinheiro suficiente para viver a vida que eu quero. Mas o que eu quero fazer a partir de agora? Eu quero dividir a minha empresa, trazer sócios X, Y, Z, e aí tem eu. E eu quero buscar o R$ 1 bilhão, é isso que eu quero, R$ 1 bilhão, é isso que eu quero? Eu não sei, é isso que eu quero? Tem gente que quer, é isso que eu quero. Eu vivo de maneira tão diferente a minha vida se eu tiver 100 milhões do que se eu tiver 1 bilhão, se eu tiver 40 milhões do que se eu tiver 1 bilhão. Eu vivo de maneira tão diferente assim. Porque o trabalho é totalmente diferente. Vocês vão ver que aqui na pergunta número 5, eu trabalho esse ponto. É completamente diferente viver bem de viver para ser muito rico. E não necessariamente é melhor viver para ser muito rico, porque você não consegue consumir todo o dinheiro que você gera, você não consegue usar todo o dinheiro que você gera, mas a sua vida é consumida por todo o dinheiro que você gera. Cada reunião que o André Esteves, que o Ben Shimol ou que qualquer outro banqueiro está num sábado, ele está usando a própria vida para um dinheiro que ele nunca vai usar. E é ótimo que as pessoas pensem assim, porque senão não teria o Bill Gates, não teria o Steve Jobs, não teria o Jeff Bezos, não teria o Zuckerberg. Mas você é um desses caras? É isso que você tem que se perguntar. Você está disposto a gerar dinheiro que você nunca usará e que seus filhos nunca usarão? Apenas por ter prazer de ver esse dinheiro no placar, como o Donald Trump fala? Para mim não é mais dinheiro, são pontos no placar. Esse placar importa, de fato? Ou são outros elementos que importam? Quanto custa para mim acompanhar todos os treinos do meu filho? Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque a hora que eu decidi vender a empresa, eu tenho que virar para o comprador e falar: você está consciente que você está comprando a empresa de um homem que quer estar em todos os treinos e todas as competições do filho dele e que ele não vai abrir mão disso? Você está consciente que você está comprando a empresa de um cara que quer treinar 2, 3 vezes por dia, que quer sair com os amigos, que quer montar a própria equipe e que nem sempre o cálculo econômico será o melhor? Às vezes eu quero ter amigos aqui e que o cálculo não financeiro acaba gerando mais dinheiro a longo prazo. Você está disposto a comprar a empresa de um cara que não vai economizar no preço do cafezinho? A primeira pergunta que você tem que fazer é: que vida você deseja ter? A segunda pergunta é: quanto dinheiro você quer ter? Porque se você não for brutalmente sincero em responder essa pergunta para você mesmo, quanto dinheiro você quer ter, você cai num buraco muito perigoso, que é não ter meta. Quando você não tem meta clara, você corre o risco de chegar nessa meta cedo demais, aí você vai lá e dobra a meta. E você chega a essa meta e dobra a meta. E você chega a essa meta e dobra a meta, e quando você pisca o olho, você tá velho e você perseguiu uma meta móvel a vida inteira, e agora não há mais tempo. E é muito maluco porque você tem a vida inteira para fazer dinheiro. Presta atenção nisso, que é outra coisa que ninguém te fala. Muito menos um cara que está te vendendo um curso sobre grana. Você tem a vida inteira para fazer dinheiro. Warren Buffett, com 90 anos, faz mais dinheiro hoje do que fazia com 18. Mas você tem só 10 anos para fazer um filho. Você tem os seus primeiros 30 ou 40 anos de vida para aproveitar o vigor da sua saúde, da sua juventude, para correr, para jogar, para treinar com seus amigos, para comer tua mulher, para ir para cima e para baixo, para
brincar com teu filho na piscina, dar uma cambalhota em cima dele, sair correndo pelas escadas com as crianças. Quanto dinheiro você quer ter? Porque dependendo da resposta, o dinheiro vai ocupar a maior parte da sua vida. E ele vai ocupar de tal forma, e que é tão confortável fazer dinheiro quando você já sabe fazer, você se senta, se sente bem, se sente inteligente, as pessoas te tratam bem. Você já tem o nome, você já sabe como fazer. Você já sabe negociar, comprar, vender, os fornecedores te respeitam, porque você é bom nesse jogo. E você vai tentar continuar no jogo que você se sente confortável. Quando você decide fazer outras coisas, tudo é novo, tudo é ruim, tudo é incômodo. E é por isso que é tão tentador continuar no único jogo de fazer dinheiro o tempo todo. Porque é difícil quando você não sabe fazer, mas quando você aprende, ele ocupa a sua vida inteira. O terceiro ponto está intimamente ligado ao primeiro. Se você não souber quanto dinheiro você quer fazer, você não sabe quanto trabalho você vai ter. Porque se você traça como seu objetivo ser multimilionário, você está assumindo que você vai trabalhar como um cachorro até 50 ou 60 anos. Poucos são os multimilionários que ficam multimilionários com 20 aninhos de idade. A mídia ajuda muito hoje em dia, né? A internet ajuda muito, a escala ajuda muito, mas, na boa, 50, 60 milhões de reais, quem vai fazer? 0,0001 da população. 10 milhãozinho aí, fora dos grandes centros, é o que? É uma vida toda de trabalho. Uma vida toda de trabalho. Se você não souber quanto dinheiro você quer ter, você não sabe até quando você vai trabalhar. E você corre o risco de virar esses caras que, não, se eu parar de trabalhar, eu morro. Imagina o tamanho do espírito do cara que fala isso. O ponto 3 também está intimamente ligado com o ponto 4. Quanto risco e quanta exposição. Você não vai conseguir ganhar dinheiro muito rápido nas redes sociais sem se expor, sem assumir fatores de risco, sem botar a cara, sem as pessoas saberem onde você mora, sem as pessoas saberem quem você é, quantos filhos você tem. É impossível, você só se engana que você consegue se esconder, mas todo mundo consegue encontrar exatamente todas essas informações. E à medida que você vai ganhando mais dinheiro e você vai se expondo mais, você vai aumentando o risco de ser alguém bem-sucedido num país extremamente violento. E quando eu falo só risco, é o risco da alavancagem. O Novo Mercado hoje, se não me engano, ele tem 40 funcionários. Contando prestadores de serviço e funcionários fixos. Nós temos 30 funcionários hoje que estão na casa, mais uns 10 prestadores de serviço, se não me engano. Talvez seja até um pouco mais. A minha folha de pagamento hoje é uma. Há 4 anos atrás, a minha folha de pagamento era o Eduardo. Nós temos 3 salas hoje. Nós temos equipe, equipamento, um monte de custos fixos, máquinas que precisam ser atualizadas. Eu já gasto mais de R$1 milhão por ano só para a estrutura estar de pé. Então, à medida que você ganha dinheiro, você também vai aumentando os riscos, também vai aumentando a exposição, também vai aumentando a alavancagem. E se você não está disposto a lidar com essa alavancagem, se você não está disposto a lidar com esse aumento de risco patrimonial, você tem que ser muito consciente naquela primeira pergunta de todas, que é a pergunta mais importante que vai acompanhar a sua vida, do dia de hoje até o último dia de todos. Que vida você deseja ter? Quem é você de fato, né? O quanto você está disposto de trocar dos outros pilares da sua vida para ter mais trabalho e mais patrimônio? No ponto 5, você tem que se fazer a pergunta: você sabe que construir patrimônio, aqui entre parênteses, ser rico, e viver bem não são necessariamente a mesma coisa? E é nesse ponto que poucas pessoas falam, porque é um ponto que é necessário coragem. Você tem ideia de que é bem provável que existam milhões de pessoas nesse país que ganhem R$10 mil e que são imensamente mais felizes e imensamente mais completas do que um monte de banqueiros e empresários dos Jardins em São Paulo. Que existem pessoas que ganham 5 ou 6 mil reais e que são absurdamente mais realizadas e que se sentem muito mais preenchidas pela felicidade da família, dos filhos, de Deus, do que políticos que foram pegos em casos de corrupção. Eu lembro que eu estava dando uma olhada na internet e falou que o Superior Tribunal ou o Supremo Tribunal negou
que o Maluf fosse para uma prisão domiciliar. Olha a idade do cara, tava lá o cara velho, algemado. Olha o Cabral, anos na cadeia, o Cunha, anos na cadeia, aí sai da cadeia e quer voltar a liderar o Brasil. Olha o Sarney com 90 e tantos anos ainda ali, fazendo conchavos. E não pense que é só o político, não. Quantos comerciantes morrem dentro dos seus comércios sem necessidade nenhuma, só porque eles não querem parar? E aí se criou uma aparente visão digna dessa situação, porque o trabalho vicia tanto quanto a cocaína, o trabalho vicia tanto quanto a heroína. Não, é porque se ele parar, ele morre, se ele parar, não, cara, ele só está tão viciado naquilo, ele só se sente tão identificado naquilo que ele não consegue parar, é o hábito, o ser humano é aquele que se acostuma. Vocês têm que ter uma ideia de que não necessariamente ter mais dinheiro significa que você será mais feliz. O cálculo que você tem que fazer não é quanto mais dinheiro, melhor. O cálculo que você tem que fazer é a quantidade de dinheiro necessária para te dar tranquilidade, para fazer com que você se sinta cumprindo a missão que você acredita que Deus traçou para você e que responde àquela primeira pergunta, que vida você deseja ter? Eu poderia começar agora uma série de expansões internacionais do novo mercado. Eu consultei minha mulher para ver o que ela acha sobre isso, de eu passar 2 ou 3 meses por ano fora. Eu estou disposto a passar 2 ou 3 meses por ano fora, abrindo franquias e mercado internacional em dólar. O que eu vou fazer com esse dinheiro a mais? Que é mais importante que estar com as crianças, por exemplo. Que estar na paróquia, por exemplo. Enquanto você acha que o novo normal são as pessoas com Porsches Panamera na rua, você não vai entender o que eu estou falando agora. Mas eu sei que se você tem filho, você já está muito perto de entender isso que eu estou falando agora. Se eu estivesse ouvindo isso com 20 anos de idade, se eu estivesse assistindo esse curso agora com 20 anos, nessa parte eu falaria, puta, tu é um merda, tu é um fraco, cara, tu tá querendo parar, você é um covarde, você poderia chegar a R$1 bilhão, você tá cansado, você é novo ainda, 30 e poucos anos, porra. Só que eu digo, se você é uma mãe de família, se você é um pai de família e tá ouvindo tudo isso, provavelmente você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. O ponto 6 é que te ensinaram tudo errado sobre emprego também. Todos os dias eu recebo pessoas que me mandam mensagens dizendo: Ícaro, eu odeio meu emprego, eu ganho bem, mas puta, eu quero queimar meus barcos e empreender. Você sabia que o seu emprego é o principal garantidor? Muitas vezes é o único garantidor de receita e fluxo constante de dinheiro mensal para sua casa. E que é sua obrigação manter o fluxo mensal para sua casa, e que aí no trabalho e depois do trabalho você começa a se qualificar ou para deixar o seu emprego, ou para pedir demissão, ou para saltar para uma nova carreira. E quando eu afirmo que te ensinaram tudo errado sobre dinheiro, o primeiro ponto que eu falo é, quando deixar o emprego? Você deixa o emprego quando você tiver outra fonte segura de receita ou, no mínimo, 12 meses de reserva de emergência com plano claro de transição de carreira, um plano claro e específico, onde você já é capaz de prestar o serviço e agora você só precisa encontrar o emprego, a vaga, porque você já está qualificado e pronto. Um ano sabático para andar por aí tentando descobrir qual é a sua essência é um luxo para um homem casado com crianças, para uma mulher casada com crianças. É coisa de adolescente tardio, é coisa da nossa geração. Próximo ponto. E se eu não sou feliz nele? É um outro equívoco de que nós temos que ser felizes em todas as áreas da nossa vida. E esse é um ponto que eu sei que é polêmico. Esse é um ponto que eu sei que muita gente vai discordar, eu sei que é um ponto que muita gente vai torcer o nariz, porque vocês acreditam mesmo que vocês têm que ter uma vida plena, feliz em todos os pontos. Eu te digo uma coisa, eu conheci exemplos de casamentos que foram incrivelmente estáveis, dignos, que criaram crianças incríveis, que defenderam uma família maravilhosa, que formaram crianças, que geraram netos, e que não eram necessariamente os casamentos mais felizes de todos, mas aquelas pessoas estavam extremamente conscientes do dever que elas estavam trilhando ali dentro. Você não tem que necessariamente ser feliz no seu trabalho. Se você sabe desempenhá-lo muito bem, se ele te dá dinheiro, seja feliz na sua casa, seja feliz na sua igreja, seja feliz com seus filhos, seja feliz nas suas férias. Algumas gerações atrás, seus avós estavam vindo da Europa para cá e ficaram anos sem ver suas esposas, seus filhos, mandando dinheiro. Então, e se eu não sou feliz com ele? Ou você inicia uma transição que te permita executar essa mudança de serviço sem que você peça as contas e vá ver o que vai dar, ou você busca felicidade em outras áreas da sua vida. Ponto 3. Quando queimar os barcos? Esse é um outro ponto
que há pouco tempo atrás eu daria uma resposta completamente diferente. Eu acreditava que você tinha que queimar os barcos, jogar o chapéu para o outro lado do muro, senão você nunca faria. Hoje eu te digo, é plenamente possível fazer, e fazer tão bem feito quanto, mantendo a sua fonte principal de receita, aplicando o trabalho depois do trabalho, se qualificando e buscando o mercado de trabalho lá no novo mercado e conseguindo os primeiros clientes freelancers, trabalhando de final de semana, combinando com o cliente que o trabalho será feito de final de semana, que será feito no turno da noite, fazer o terceiro turno. É desgastante, é complicado, é um saco, mas é um saco também assumir que você é um adulto e que essas são consequências que todos nós temos que viver. Essas são algumas das principais verdades que hoje eu chamo de verdades, né? Uma das principais defesas que eu faço sobre dinheiro, renda, investimento e como gerir e como lidar com o seu patrimônio de maneira responsável e de maneira adequada à principal de todas as perguntas, adequada àquele tipo de vida que você quer ter. Espero que vocês tenham gostado do módulo e até o próximo.